O meu nome é Ken Ekman. Bem-vindo a este curso chamado 4 Disciplinas Essenciais, um guia de treino para líderes mundiais em cuidados de saúde. O meu colega Quinton Friesen e eu estamos a guiá-lo através de 15 módulos para o ajudar a melhorar o seu conhecimento, habilidades e atitudes como um líder dos cuidados de saúde. Este é o módulo 12 de 15. Bem-vindo de volta. Neste módulo vamos concluir o nosso exame de disciplina de sustentabilidade com foco em estratégias de preços e princípios da auditoria. Vamos olhar para objetivos de aprendizagem. Os participantes irão compreender as relações entre os preços, custos e valor para os consumidores dos serviços dos cuidados de saúde. Reconhecer quando e como aplicar estratégias de desconto em organizações de cuidados de saúde. Examinar técnicas para controlar o fluxo da caixa de decisões financeiras tomadas dentro da organização. Entender quando as auditorias externas são valiosas e como selecionar um auditor externo adequado. Apreciar como a integridade e transparência da liderança impactam a sustentabilidade da organização a longo prazo. Vamos começar olhando a relação entre os preços, custos e valor, começando por entender o que queremos dizer com o termo valor. Cada serviço tem um valor, mesmo que o serviço seja oferecido a partir de um espírito de compaixão generosa e abnegação. A organização sustentável deve determinar um preço justo pelos seus serviços e encontrar uma maneira de prestar esses serviços abaixo do preço. Mesmo as organizações totalmente dependentes de subsídios e doações devem determinar o valor dos seus serviços aos olhos dos seus doadores. A precificação é uma arte e uma ciência económica. Vejamos alguns exemplos de como as pessoas definem valor na área de cuidado de saúde. Uma mulher grávida sofreu 2 abortos sem assistência pré-natal. Ela aprendeu recentemente que a boa assistência pré-natal pode prevenir um aborto e aumentar as chances de ter um bebê saudável. Agora ela está grávida novamente. Você acha que ela pode dar um maior valor ao cuidado pré-natal pela sua 3ª gravidez? Uma filha adulta precisa tirar a licença do seu trabalho, cuidar da mãe em tempo integral que está incapacitada por causa de um quadril piorando. Se a filha perder a renda, quando ela não estiver a trabalhar, você acha que ela vai encontrar valor ao pagar pela cirurgia da sua mãe, permitindo que a filha volte ao trabalho? Há 2 estratégias básicas de preços que os líderes de saúde devem examinar. A estratégia de preço com base no custo começa por descobrir quais custos de produtos e serviços a produzir, em seguida adicionando uma margem de lucro para o crescimento futuro. Esta estratégia exige que os gerentes entendam completamente todos os componentes dos custos de cada produto e cada serviço. Uma estratégia de preço orientada para o mercado baseia-se na compreensão dos benefícios económicos dos serviços recebidos, como nos 2 exemplos que acabamos de ver. Ele exige que os gerentes entendam como os serviços efetivamente impactam nos pacientes e nas suas famílias. Para saber mais sobre a estratégia de preços com base nos custos, vamos examinar um modelo de planeamento financeiro. O planeamento financeiro exige que os gerentes antecipem as necessidades da renda para todos os componentes de custo. Começamos na base da pirâmide com os custos diretos, como insumos salários do pessoal da assistência direta. Em seguida, examinamos os custos indiretos, tais como pagamentos de hipoteca, pagar por instalações, os custos dos equipamentos, serviços públicos, salários de pessoal de apoio e salários para a administração. O terceiro componente é capital de giro. A organização deve manter caixa suficiente para cobrir pelo menos 30 dias de despesas normais. À medida que a organização cresce, o capital de giro também deve crescer. Os gerentes devem também planear melhorias de capital. Eles devem construir reservas para pagar novos equipamentos e para substituir equipamentos e instalações existentes, pois eles desgastaram-se ao longo do tempo. O componente final é chamado de lucro ou receita em excesso. É essencial para o futuro capital de giro atender às novas exigências de desenvolvimento de negócios e novas necessidades da comunidade.
Um erro comum que os gerentes comentam é contar apenas os custos diretos e indiretos necessários para a prestação de serviços. Eles ignoram as necessidades para aumentar o capital de giro, os aumentos de capital e os lucros. Estas três categorias, caixa-dinheiro, que deve vir das receitas operacionais, da mesma forma que cursos diretos e indiretos exigem caixa. A organização não pode continuar a sustentar-se e crescer se não prevê a substituição de equipamentos e instalações e uma reserva para pagar os custos de iniciação de novos serviços. Por exemplo, se um hospital coletou o suficiente para cobrir o custo para pagar aos seus funcionários e manter suprimentos suficientes à mão, mas permitiu que as suas instalações e equipamentos se deteriorem, em breve se tornará menos atraente para os pacientes e o mau funcionamento dos equipamentos pode comprometer a assistência clínica. Se um hospital reconhece oportunidades para expandir os seus serviços de obstetrícia, mas não tem dinheiro suficiente para financiar a expansão, ele perderia o potencial do fluxo de caixa positivos dos nossos serviços. O termo lucro pode ser confuso, especialmente para organizações sem fins lucrativos ou governamentais. Organizações religiosas e humanitárias normalmente abordam a questão dos serviços de cuidado de saúde como se a receita só devesse ser suficiente para cobrir os custos diretos e indiretos. Se as receitas alcançadas são maiores do que as despesas nessas organizações, os gerentes podem sentir uma sensação de culpa ou obrigação de reduzir as taxas para restaurar a organização do seu equilíbrio humanitário. Eu diria, no entanto, que os gerentes que ignoram as necessidades de lucros ou receitas em excesso limitam a capacidade da organização para se sustentar e, portanto, comprometem os seus propósitos humanitários básicos. Algumas organizações sem fins lucrativos podem contar com doadores para campanhas de capital, para novas instalações ou novos equipamentos. Os doadores são muitas vezes atraídos para campanhas de capital altamente visíveis e tangíveis, mais do que se interessam em fornecer apoio operacional em andamento. Eles gostam de apontar para um edifício ou item importante de equipamento adquirido com as suas doações. Esta abordagem pode ser honrosa para os doadores, mas coloca os líderes das organizações de cuidados de saúde numa situação muito difícil. Se o equipamento que produz receita quebra e uma reserva não foi acumulada para pagar a sua substituição, o líder é forçado a retomar aos doadores para solicitar uma nova doação para comprar novos equipamentos mais uma vez. Isto destaca uma dependência não saudável e limita a sustentabilidade da organização. Se uma organização de saúde está perdendo dinheiro, quais são as opções disponíveis para os seus líderes e gerentes? Existem realmente apenas 4 opções. Reduzir os custos, aumentar as taxas ou buscar outras fontes de receita, aumentar o volume de serviços a níveis que cubram todos os custos, ou deixar de fazer a atividade. Quando os líderes e gerentes de cuidado de saúde entenderam completamente os componentes do custo de serviços e tentam definir as estratégias de preços para a comunidade, eles podem achar que precisa de aplicar 2 estratégias ao mesmo tempo. Eles podem precisar de trabalhar muito para reduzir o custo do atendimento, enquanto ao mesmo tempo usam estratégias de desconto para aqueles pacientes que são mais vulneráveis economicamente. Tenho ouvido muitas vezes os líderes de saúde queixarem-se que a sua comunidade simplesmente não podem pagar até mesmo os serviços básicos de saúde, implicando na caridade ser a única solução. Mas quando nós procuramos mais, descobrimos que as comunidades têm muitas vezes pessoas com ampla variedade de rendimentos e que nem todos são igualmente vulneráveis. Nessas condições, uma escala móvel pode ser introduzida para dar a todos acessos a serviços essenciais de saúde a preços acessíveis. Para implementar uma escala móvel, os gerentes primeiro precisam de identificar o custo do equilíbrio para o serviço. Em seguida, eles podem estimar os níveis de renda de vários segmentos da comunidade. Os preços podem ser definidos para recuperar os descontos oferecidos para os pacientes de renda mais baixa, mantendo os preços em vigor para aqueles que podem pagar. Agora, vamos voltar a nossa atenção para a auditoria, que é um método de rastreamento de decisões financeiras para manter a honestidade e a responsabilidade.
A disciplina auditoria sólida protege o interesse público e ajuda a sustentar os serviços de cuidados de saúde. Também melhora as decisões financeiras dentro da organização, assegurando que os líderes e gerentes confiam em informações financeiras credíveis nos seus processos de tomada de decisão. Por que é que as auditorias são necessárias? Primeiro de tudo, elas são necessárias para proteger os recursos para os efeitos pretendidos na prestação de serviços de saúde. Fontes de financiamento para as organizações de cuidados de saúde, tais como governos, doadores, empresas de seguros e os pacientes que pagam diretamente pelos seus cuidados, merecem esperar que os líderes de cuidados de saúde usem as receitas de forma responsável para fornecer serviços valiosos de cuidados de saúde a custos razoáveis. As auditorias também são necessárias porque as questões financeiras são símbolos de outras qualidades humanas e, às vezes, mostram o pior das qualidades humanas. O dinheiro é um símbolo do poder e o abuso de poder e corrupção são desafios globais. As notícias aparecem quase diariamente em todo o mundo sobre a corrupção, atrapalhando o fluxo de bens e serviços e desrespeito àqueles que dependem desses serviços. As auditorias representam um método para responsabilizar as pessoas pelo bem maior de todos. Finalmente, as auditorias ajudam a certificar de que as decisões podem ser tomadas com informações precisas ao invés de dados financeiros distorcidos por erros intencionais ou não. Vamos dar uma rápida olhadela em dois tipos de funções de auditoria: salvaguardas internas e auditorias externas. Salvaguardas internas básicas incluem o seguinte: toda a organização deve ter algum tipo de sistema de manutenção de registro de venda de bens e serviços. Cada venda deve ser registada de forma consistente e transparente para que os gerentes possam assegurar que todas as receitas sejam contabilizadas. 2. Os gerentes devem segregar as responsabilidades entre aqueles que lidam com dinheiro. Por exemplo, a pessoa que recebe e registra as receitas não deve ser a mesma que deposita o dinheiro no banco. A segregação das responsabilidades reduz o risco de conluio ou colaboração para fins desonestos. 3. Extratos bancários devem ser reconciliados todos os meses com os registros financeiros internos. 4. Gerentes de cuidado com a saúde devem estabelecer sistemas para controlar e monitorizar o inventário de todos os suprimentos no hospital, clínica ou organização de cuidado de saúde para reduzir o risco de roubo de suprimentos. Salvaguardas internas mais avançadas podem incluir uma auditoria aprofundada periódica de cada departamento, auditorias especializadas para certificar que todas as acusações estão a ser captadas e registadas e uma auditoria de sistemas de folha de pagamento. As auditorias externas tornaram-se parte integrante da manutenção da honestidade e integridade dos mercados económicos maduros. Organizações governamentais de cuidados de saúde e agências governamentais muitas vezes exigem auditorias como formas de validar o uso adequado das concessões, brindes ou empréstimos. Auditores treinados que cumprem com os resultados do International Auditing and Assurance Standards Board normalmente realizam auditorias externas. Para mais informações sobre os esforços globais para manter a prestação de contas, visite Transparência Internacional Online. Vamos examinar algumas perguntas comuns sobre precificação e auditoria. Todos na nossa comunidade são pobres. Como podemos nós tornar-nos sustentáveis? A pobreza generalizada pode certamente limitar a quantidade e a qualidade de serviço dos cuidados de saúde. Mas eu tenho ficado constantemente impressionado enquanto tenho viajado pelo mundo, vendo como os médicos e os líderes de saúde se têm levantado para o desafio de atender necessidades e recursos mesmo nas comunidades mais pobres. Cada comunidade tem uma variedade de pessoas com diferentes capacidades económicas. O objetivo dos líderes de cuidados de saúde é encontrar maneiras de tornar os serviços de saúde acessíveis a todos na comunidade, independentemente da capacidade económica. Nós confiamos uns nos outros, então, porque precisamos de auditoria. A confiança é a qualidade humana valiosa e é essencial para os líderes ganharem e manterem a confiança dos funcionários, conselheiros, membros do governo e da comunidade em geral. Líderes de cuidados com a saúde que reconhecem a importância da confiança também reconhecem que a confiança precisa de ser verificada para ser credível.
Controles internos e auditorias externas fornecem a verificação importante para manter a confiança ao seu mais alto nível. Isto conclui o nosso estudo de sustentabilidade como uma disciplina essencial para os líderes e gerentes de cuidados de saúde. Observamos que a sustentabilidade começa com o senso de propriedade e responsabilidade pessoal para a construção e manutenção de sistemas de prestação de serviços de saúde. A sustentabilidade cresce acompanhando os resultados financeiros pela precificação de serviços para atender às condições de mercado e por processos de auditoria para manter a organização honesta e precisa. Os processos para assegurar a sustentabilidade são essenciais, mas eles funcionam melhor quando os líderes e gerentes demonstram integridade e transparência no núcleo do seu caráter. A partir de uma idade muito jovem, os pais ensinam aos filhos que a honestidade é a melhor política. O velho ditado é tão verdadeiro para os líderes da saúde em cada país e cada cultura como é para todas as crianças. Considere este exercício como sua equipa. Projete uma estrutura de taxas de escala móvel para uma clínica para aumentar o acesso aos cuidados de uma comunidade pobre perto de você. Isto conclui o módulo 12 de 15. Obrigado por participar.